E antes de entrar nessas questões mais práticas, então, do direito brasileiro, ou mesmo dos conceitos mais operacionais, de como se aplica, como se interpreta o direito, a gente tem que perguntar para que serve o direito ou o que é o direito. E a gente poderia partir da uma primeira concepção de que o direito é um setor da sociedade ou é uma instituição social ou um conjunto de práticas sociais ou um sistema social que cumpre uma função, que serve para alguma coisa, que serve para resolver alguns problemas. Assim como a economia serve para resolver alguns problemas, a política serve para resolver outros problemas. A economia, por exemplo, é um conjunto de práticas, de instituições sociais, é um sistema social que cuja operação básica são as transações, são os pagamentos. E, por meio dos pagamentos, a economia aloca a propriedade ou aloca o dinheiro. Então, o grande código, o grande problema da economia é ter e não ter. As transações econômicas, as operações, as instituições econômicas vão distribuindo, alocando essas oportunidades de ter ou não ter, quem vai poder comprar, como vai poder comprar um determinado bem ou serviço, e aí vão sendo formados os preços a partir da oferta, da demanda, com empresas produzindo, vendendo bens e serviços, famílias ou indivíduos querendo consumir, e o dinheiro sendo um meio de comunicação simbólico que viabiliza essas operações de pagamento, essas transações. A política já tem uma função diferente e está relacionada a um problema diferente na sociedade, que é o problema do poder, da alocação de poder. Claro, existem disputas de poder em qualquer relação social, em qualquer âmbito social, na família, na escola, na universidade, mas a grande disputa de poder num âmbito territorial amplo, especialmente no âmbito do Estado, do território de um Estado nacional, essa disputa de poder é resolvida, é processada por meio do sistema político. Então, o sistema político tem como código essa diferença entre poder e não poder, que na prática, num sistema político democrático, é a disputa entre governo e oposição. E a grande função da política, o serviço que a política consegue prestar para a sociedade, como se fosse uma espécie de máquina social que produz algum resultado, o resultado que a política produz é a tomada de decisões coletivamente vinculantes. Quer dizer, quem está dentro de uma escola, de uma família, de uma igreja, de um clube, de uma associação qualquer, está sujeito às regras dessa associação, dessa organização. Mas o Estado Nacional, por ter esse caráter muito amplo territorialmente, por abranger muitas pessoas e por ter também um caráter temático muito amplo, o Estado pode tratar de quaisquer temas, apenas o Estado é o centro do sistema político e, portanto, pode tomar essas decisões coletivamente vinculantes, quer dizer, essas decisões que vinculam, que se impõem a todos e a qualquer um dentro do território do Estado, ou que tenham algum vínculo com o Estado, independentemente da vontade dessas pessoas. Então, são decisões que vinculam, que obrigam a todos. E o direito tem uma função diferente, embora complementar as funções da economia, da política, da educação, da ciência, da saúde, do esporte, enfim, todos esses outros sistemas ou setores da sociedade. O direito trata de uma espécie de expectativa muito importante para que a sociedade exista e continue se operando. Se a gente pensar, existem dois grandes tipos de expectativas sociais. Para que as operações sociais sejam possíveis, os eventos, as comunicações que ocorrem na sociedade sejam possíveis, a gente precisa de uma estrutura que dê uma certa durabilidade, que dê uma certa previsibilidade para essas comunicações, para essas operações sociais. E essa estrutura
que dá uma previsibilidade para aquilo que vai ocorrer na sociedade, essa estrutura são as expectativas. Mas existem dois tipos de expectativas. As expectativas que aprendem com os fatos, que se transformam conforme ocorram fatos que contrariem aquilo que era esperado. Essas são as expectativas cognitivas. E existem expectativas que resistem aos fatos, que se mantêm, ainda que os fatos que ocorram contrariem aquilo que era inicialmente esperado. Por exemplo, a economia, a ciência, se baseiam muito em expectativas cognitivas. Alguém apresenta, um cientista, um pesquisador, apresenta uma hipótese. A hipótese é uma expectativa daquilo que se vai concluir no estudo. Mas, por meio de algum método, coleta de dados empíricos, a estatística, a revisão bibliográfica, a pesquisa de opinião, se pode chegar a uma conclusão diferente daquilo que era a hipótese de pesquisa. E a hipótese, portanto, vai ser rejeitada, não vai ser provada verdadeira, vai ser provada falsa. Ora, se a conclusão divergir da hipótese, você vai mudar a sua expectativa sobre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é provado segundo a ciência. Então, a ciência se baseia em expectativas cognitivas. Se uma conclusão contrariar uma hipótese, se adota a conclusão. E a hipótese vai ser reformulada, ou vai ser negada e se vai ficar apenas com a conclusão. Fato é, a expectativa vai ser reformada diante dos fatos que a desiludiram, que a contrariaram. Da mesma forma, a economia. Se há uma projeção de crescimento econômico, de crescimento do PIB num determinado período, e ocorre uma guerra, uma pandemia, algum fato, algum evento no mundo que mude as condições de crescimento econômico. Os agentes econômicos vão passar a pautar suas opções do que fazer, do que comprar, como investir seu dinheiro, como ganhar esse dinheiro, o que consumir, o que vender. Todas essas decisões econômicas vão passar a ser pautadas pela nova situação, pelas novas projeções de crescimento econômico, e não por aquilo que foi afirmado de início, antes de ocorrerem esses fatos imprevistos ou imprevisíveis. Portanto, a economia também se baseia muito em expectativas cognitivas, que aprendem diante dos fatos que as contrariaram. Agora, o direito, não. O direito, a moral, a religião, e até as ideologias políticas se pautam muito por expectativas normativas. Você mantém aquilo que era sua crença religiosa, sua opinião ou visão moral, sua opinião política, mesmo que ocorram fatos que contrariem aquilo que era esperado, que era considerado correto, segundo essa sua visão normativa, sua visão sobre o que deve ser. O que deve ser, não apenas em termos de probabilidade, mas o que deve ser em termos de correção moral ou de correção normativa. Então, se alguém sair por aí matando outras pessoas, você não vai passar a prever que tudo bem, passou a ser correto matar as outras pessoas. Não, você vai manter a norma afirmada no início de que é errado matar outras pessoas. Então, essas são normas. A gente tem normas morais, religiosas, normas de fundo político, e tem uma espécie de normas, um subconjunto, vamos dizer, de normas, que são as normas jurídicas, que têm uma especificidade básica são aquelas normas que vinculam as pessoas, independentemente da sua opinião política, religiosa, moral, são normas que se impõem a todos. Por isso, muitas vezes, o direito está ligado ao Estado, a gente trabalha o direito estatal, por exemplo, o direito brasileiro, e então as normas jurídicas são postas como decisões coletivamente vinculantes do Estado. Então, elas usam o poder do Estado para se impor como normas especificamente jurídicas. Claro,
ao lado do direito estatal, do ordenamento jurídico estatal, da ordem jurídica, do sistema jurídico do Estado Nacional, existem outros sistemas jurídicos. Existe o direito internacional, existem direitos locais de determinados povos, ou mesmo direito criado dentro de outras organizações. Mas o fato é, o direito mais importante na prática é o direito estatal. Enfim, esse vai ser o foco principal do nosso curso, aprender como trabalhar dentro, especialmente do direito brasileiro. O direito, ao selecionar esse conjunto de normas que são independentes da crença política, religiosa, moral de cada um, o direito faz três coisas importantes, três operações importantes com essas normas. Primeiro, o direito identifica essas normas, formaliza, formula essas normas como programas decisórios, quer dizer, textos, em geral, textos que alguma autoridade vai poder aplicar. Então, programas decisórios para as decisões legislativas, para as decisões judiciais e mesmo para as decisões das partes privadas, quando vão fazer um contrato e querem saber o que é necessário para que esse contrato seja válido, segundo o direito. Vai ser preciso seguir as normas jurídicas. Então, são programas que orientam a tomada de decisão. E as normas jurídicas, portanto, costumam ser formalizadas, formuladas, explicitadas, ao contrário das normas religiosas, morais, que muitas vezes podem ser mais dispersas e não terem esse caráter formal. Um outro ponto importante é que o direito reforça essas normas, reforça esse caráter contrafático das normas, de que determinada conduta é exigida, é obrigatória ou é permitida, vinculando essa conduta a uma sanção. Então, um tipo importante de normas jurídicas são as regras. As regras são aquelas normas que têm bem clara uma hipótese e uma consequência. Hipótese, matar alguém. Consequência, pena de prisão de tantos a tantos anos. A sanção é aquilo que reforça a hipótese de uma regra. Então, você pode ter sanções positivas ou sanções negativas ou sanções positivas. Sanção negativa é a ameaça de uma punição, como nessa regra, matar alguém ou subtrair coisa alheia, que é o furto. O que se ameaça é uma pena, no caso, uma pena de prisão, de privação de liberdade. Mas o Estado também pode querer incentivar uma conduta que não é obrigatória, mas que é meramente permitida. Então, quem realizar uma determinada conduta que seja socialmente vantajosa, quem instalar um filtro que diminua a poluição na sua fábrica, ou quem fizer reciclagem de lixo, ou quem pagar o seu imposto com uma antecedência maior. O Estado pode ligar essas condutas à promessa de uma vantagem, de um prêmio, pode dar um desconto no pagamento do tributo, pode dar algum incentivo monetário, financeiro, para quem praticar essa conduta. E aí a gente tem uma sanção premial, uma sanção positiva. Então, além de formalizar as normas de maneira explícita, o direito vincula as condutas a promessas de prêmios, vantagens ou a ameaças de punições. E a terceiro elemento importante que distingue as normas jurídicas é que o direito aplica e cria as normas, produz essas normas por meio de procedimentos. E esses procedimentos ajudam as normas jurídicas a terem esse caráter de generalização. Quer dizer, existe um procedimento eleitoral. Quem, de alguma forma, aceita participar do procedimento eleitoral, aceita votar ou ser votado, vai votar, vai justificar a sua ausência no voto, voto em branco, voto em nulo, ou voto em alguém, quem se candidata numa eleição, todo mundo, no fundo, está aceitando que o resultado da eleição pode ser um ou outro.
qualquer um dos candidatos pode ganhar. Quem aceitou votar e quem aceitou ser votado, por aceitar participar do procedimento, já está, de antemão, legitimando o resultado desse procedimento. Depois, quem é eleito vai protagonizar o procedimento, o processo legislativo, como se faz, como se cria uma lei. Da mesma forma, se uma lei é discutida, é votada, cumpre todos os requisitos formais para o seu processamento, essa lei pode ser aprovada ou rejeitada, e esse resultado vai ter que ser aceito. Depois que você já tem uma lei pronta, se surge um conflito e alguém entra com uma ação no judiciário, você vai ter o autor, vai ter o réu. Um dos dois pode ganhar a ação e se vai ter que aceitar de antemão, já se aceita, já se legitima o resultado da ação judicial, seja ele qual for. Então, o direito, na verdade, trabalha por uma série de procedimentos que trazem esse mecanismo de legitimar de antemão um resultado que era incerto. O que é certo é quais são as etapas, as formalidades, as regras que se vai aplicar na realização desse procedimento. Mas o resultado é incerto. Quem vai ganhar uma eleição, qual lei vai ser aprovada, em que termos vai ser aprovada, quem vai ganhar uma ação judicial, por exemplo. E com isso, com todas essas operações, identificar as normas, formalizar as normas, vincular as normas a sanções negativas ou positivas, e processar, criar essas normas e aplicar essas normas por meio de procedimentos. Por tudo isso, o direito consegue cumprir a sua função específica na sociedade, que é generalizar congruentemente as normas, ou generalizar congruentemente as expectativas normativas. Como eu disse, a gente tem expectativas normativas de diversos tipos, morais, religiosas, políticas, mas aquelas que são especificamente jurídicas, por conta desses três mecanismos importantes do direito, a formalização, a sanção e a procedimentalização, vamos dizer, essas normas ganham essa especificidade de terem um sentido de congruência, todo mundo está pautado por essas normas, independentemente das suas opções morais, políticas, religiosas, individuais, e isso é generalizado por meio de procedimentos eleitorais, constitucionais, legislativos, administrativos, judiciais. Toda a aplicação e criação do direito é feita dentro de procedimentos. Bom, dito isso, qual que é o grande e único problema que o direito pode resolver? O que o direito pode definir? A economia pode definir o ter e o não ter, quem tem e quem não tem um determinado bem, serviço ou dinheiro. A política decide a distribuição de poder, quem tem poder, quem está no governo, quem está na oposição. E o direito só é capaz de decidir uma coisa: aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Aquilo que é conforme o direito e aquilo que não é conforme o direito. Quer dizer, existem três qualificações que o direito pode dar a uma conduta. Ou a conduta é permitida, ou ela é proibida, ou ela é obrigatória. Então, conduta permitida, ela é lícita. A conduta obrigatória, ela é lícita. E a conduta proibida? A conduta proibida nada mais é do que a obrigação de não fazer uma conduta. Então, de não praticar uma conduta. Então, o direito se resume a esses dois termos. Ou algo é permitido ou é obrigatório. Quer dizer, obrigatório fazer ou não fazer. Em termos mais simplificados, o direito cuida do lícito e do ilícito. A única coisa que o direito pode definir é o que é lícito e o que é ilícito. E essa definição não se confunde totalmente com a ideia do que é justo ou o que é injusto. O que é justo e o que é injusto é uma definição muito mais vaga. O direito, eventualmente, pode definir que algo seja obrigatório, e isso, numa determinada situação, pode ser considerado injusto, mas ainda assim ser lícito e ser obrigatório. Esse é um ponto importante que vai definir como funciona o direito moderno em relação ao que era, vamos dizer, uma primeira manifestação do direito, que seria o direito costumeiro.
Qual a forma mais básica da gente ter expectativas normativas, normas difundidas dentro de um grupo social? É por meio do costume. Quer dizer, certas práticas, certas condutas são reiteradas, são repetidas, e a própria repetição dessas condutas vai gerando um sentido coletivo de que essa forma de se comportar é uma forma obrigatória, de que todos consideram que isso não apenas é uma regularidade, mas passa a ser uma regra, passa a ser algo exigível e, portanto, uma expectativa normativa, uma norma. Esse é o direito costumeiro, formado por meio de interações sociais e da repetição de condutas que passam a ganhar um sentido de obrigatoriedade dentro do grupo, né? Não a pessoa apenas individualmente, psicologicamente, considera aquilo obrigatório, mas todo um grupo passa a considerar que determinado tipo de conduta é permitido, é proibido ou é obrigatório. Porém, esse direito costumeiro, que ainda mistura essas avaliações do que é justo e injusto com o que é lícito e ilícito, é um direito que tem alguns problemas. Primeiro, a questão da incerteza. Quer dizer, quais normas são realmente obrigatórias, são consideradas jurídicas, e o que é uma mera tradição, um mero hábito, algo que não é tão obrigatório assim, a ponto de ser considerado direito. O direito costumeiro está misturado à moral, à cultura, à religião, ao exercício de poder, não é uma esfera autônoma. Então, existe uma incerteza sobre quais são as normas jurídicas e até uma incerteza na formulação dessas normas, exatamente o que está dentro desse campo do que é proibido e o que é permitido. É um direito que não é formalizado, portanto, é um direito incerto. E é um direito, o segundo problema é o caráter estático desse direito. É difícil de mudar regras costumeiras, porque se elas são criadas por uma repetição ao longo de muito tempo de determinadas práticas, como você muda essas práticas de uma hora para outra? Então, é um direito que, se não é imutável, é muito durável, muito perene, é difícil mudar uma norma costumeira. E o terceiro problema importante é o caráter ineficaz. Quer dizer, se alguém se recusa a cumprir, a seguir o costume, e não existe nenhuma organização para dizer realmente o que era proibido, o que era permitido, porque isso é só definido de maneira difusa dentro do grupo, você não tem como punir quem se desvia de maneira efetiva e não tem, portanto, como garantir, reforçar a eficácia da norma costumeira. Portanto, o direito positivo, aquele direito que é posto por decisões, vai surgir funcionalmente para resolver esses problemas, né? A explicação funcional é por que a gente não pode usar apenas o direito costumeiro? Porque ele tinha certos problemas. Portanto, o direito que surge para substituir esse direito puramente baseado no costume é um direito que tem sucesso na história porque ele resolve esses problemas. Então, é um direito que passa a ser centralizado no Estado, no Império, em alguma grande organização política, e aí essa organização vai passar a explicitar esse direito, a formalizar esse direito, diminuindo a incerteza sobre o que é permitido, o que é proibido, que norma é uma norma jurídica e o que é um mero comportamento recomendado pela moral, pela religião. É um direito que resolve o problema da mudança, ou seja, o direito positivo é aquele que está baseado em decisões. Uma decisão pode alterar uma decisão anterior, uma decisão posterior pode alterar uma decisão anterior, e desse modo se consegue mudar de maneira deliberada as normas jurídicas. E esse direito positivo vai ser concentrado em certos órgãos, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Você vai ter claramente a atribuição de quem pode criar regra, quem pode aplicar a regra no caso concreto, e isso se volta à resolução do problema da ineficácia do direito, né? Fazer as normas serem cumpridas na prática. Porém, é verdade que uma primeira manifestação aí do direito positivo, em contraponto ao direito costumeiro, era o direito positivo posto
por estados ou por impérios autocráticos, autoritários. E o grande diferencial do direito moderno, que está no contexto do que a gente chama do Estado de Direito, é que esse direito vai ser um direito positivo, formulado e aplicado por autoridades, mas vai ser um direito muito baseado em procedimentos e pautado em certas regras, em certas premissas importantes, como essas daqui. A generalidade das prescrições. Quer dizer, o Estado não pode criar uma lei voltada a uma pessoa concreta. O Estado, uma lei é sempre uma norma. Uma lei é um veículo de criação de normas gerais e abstratas, voltadas a classes de pessoas e a tipos de condutas. Só o juiz que vai aplicar essa lei, que é uma autoridade distinta do legislador, é que vai poder individualizar o conteúdo da lei, aplicando-a de maneira isonômica, igualitária, para condenar ou para absolver quem tiver submetido ao seu julgamento. Mas o direito é baseado, em primeiro plano, em normas gerais e abstratas. Depois, essas normas são promulgadas, elas devem ser normas públicas. Ninguém pode ser punido ou beneficiado por normas secretas. As normas jurídicas, em geral, são voltadas para o futuro. Você não pode ser punido por algo que se tornou um crime e não era crime na época em que você praticou aquela conduta. Então, as normas, em regra, não podem retroagir, não podem cobrir fatos anteriores. As normas devem ser claras, devem ser formuladas de maneira que pela qual é possível ver se a conduta foi cumprida ou não. Não deve haver contradição entre as normas. O Estado não deve proibir e obrigar uma mesma conduta. O Estado só pode proibir, obrigar ou permitir condutas possíveis. Deve haver uma estabilidade relativa. O Estado não pode ficar mudando de um dia para o outro quais são as condutas permitidas, proibidas ou obrigatórias. E deve haver uma certa congruência entre aquilo que é proclamado como sendo exigido pelo direito e aquilo que é efetivamente praticado pelas pessoas e especialmente cobrado pelas autoridades. Bom, isso é basicamente o que define o Estado de Direito. E aí a gente entra nesses dois conceitos muito importantes, que são a ideia de formalismo jurídico e de positivismo jurídico. Formalismo jurídico é uma tendência a interpretar o direito levando muito a sério aquilo que está formulado no texto de decisões de autoridades reconhecidas pelo próprio direito. Então, já disse, o direito moderno é principalmente um direito positivo, em contraposição ao direito costumeiro. Esse direito positivo o que é positivo? É um direito posto por decisão de autoridade. O formalismo jurídico vai dizer, temos que levar muito a sério o texto, a formulação dessas decisões das autoridades. Por exemplo, o legislador só pode fazer aquilo que for passível de ser interpretado como uma aplicação, como uma concretização do texto da Constituição. O administrador público só pode praticar condutas que são claramente permitidas ou obrigatórias segundo o texto das leis. O juiz só pode decidir segundo o texto das leis. Então, o formalismo jurídico se preocupa muito com a forma, com a formalização, com o texto das normas jurídicas e, especialmente, se preocupa com as regras, que são aquelas normas jurídicas que têm mais claramente definida uma hipótese de incidência e uma consequência devida, como aquela, matar alguém, pena de prisão de tantos a tantos anos. Para fazer um determinado tipo de contrato, quais são os requisitos? Quantas assinaturas eu preciso? O formalismo jurídico se preocupa com isso, com dar certeza, previsibilidade ao direito, portanto, se basear de maneira muito clara no texto das regras. E o positivismo jurídico, por sua vez, vai ser uma concepção do direito que vai separar três questões: a questão da validade, a questão da eficácia e a questão da justiça. Quer dizer, primeiro, se uma norma é ou não praticada,
se as pessoas costumam obedecer aquela norma ou costumam ser punidas por desobedecerem aquela norma, isso é uma questão. Outra questão é se a norma efetivamente existe como uma norma jurídica, se ela faz parte do ordenamento jurídico, se ela cumpriu os requisitos para ser uma norma jurídica. Essa é a outra questão, é a questão da validade. A primeira é a questão da eficácia, se a norma é praticada pelas pessoas espontaneamente ou se as pessoas são punidas pelas autoridades por desobedecerem às normas. Essa é a questão da eficácia. A questão da validade é, a norma cumpriu os requisitos para existir como uma norma jurídica dentro de um determinado ordenamento, sistema ou ordem jurídica, como o direito brasileiro, o direito americano, o direito argentino. E a terceira questão diferente é se a norma é justa, se ela é moralmente defensável. Eu posso ter uma norma que é praticada pelas pessoas, que é obedecida, que é válida juridicamente, mas que não seja justa. Da mesma forma, eu posso ter uma norma que seja justa, mas que não seja jurídica, que seja algo razoável de se exigir na sociedade, mas que não cumpra os requisitos para ser uma norma jurídica, para fazer parte do direito. Como a questão da justiça é de definição muito difícil, o que disse o positivismo jurídico, essa tendência de estudo do direito no século XIX, no século XX? Vamos separar as questões. A avaliação de justiça é uma avaliação moral, filosófica, mas eu tenho critérios mais claros para definir quando uma regra, uma norma, existe do ponto de vista jurídico, é uma norma jurídica, e quando ela não é. Da mesma forma, um mínimo de eficácia global das normas de um ordenamento é um requisito para eu poder avaliar a validade. Quer dizer, o direito brasileiro tem que ser minimamente seguido, as pessoas têm que ser minimamente punidas, em geral, por se desviarem desse direito, para eu dizer que existe a ordem jurídica brasileira. Se todo mundo sair matando as outras pessoas, roubando as outras pessoas, e ninguém for punido por isso, e as pessoas passarem a perder o senso de que isso é errado, nem dá para dizer que existe o ordenamento jurídico brasileiro. Mas, se houver várias condutas ilícitas, algumas delas forem punidas na prática, a maioria das pessoas continuar obedecendo a maioria das normas jurídicas, dá para dizer que o direito é minimamente eficaz. Bom, e aí faz sentido definir a validade, dizer, existe o direito brasileiro, vamos ver quais são os requisitos para que uma norma faça ou não parte do direito brasileiro, como lei, como norma contratual, como ato administrativo ou como norma constitucional. E esse é o pano de fundo. Então, principalmente essa visão formalista do direito, preocupado com o texto das regras, com a formalização dessas normas jurídicas, e a visão positivista, que vai se preocupar com a validade, com os critérios para que uma norma seja jurídica. Essas visões é que vão estar por trás dos conceitos primeiros que a gente vai trabalhar ao longo do curso, como os conceitos de validade, eficácia, hierarquia das fontes de direito,